Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Os Dilemas do Abandono Paterno. Antes da gente começar propriamente o nosso episódio, a gente não pode deixar de falar da nossa parceira, Sabiá Marcas, que está com a gente no nosso processo de registro de marcas do Desculpa o Áudio Longo, que é uma empresa que a gente confia muito e queria deixar aqui para vocês como uma indicação, caso vocês também tenham interesse em registrar alguma marca, seja do consultório, seja do empreendimento, de um projeto coletivo, como a gente tem aqui. É algo que passa muita segurança e seriedade para a gente poder se divulgar. Sim, a gente vive num mundo em que essa coisa da divulgação tá tão sem controle que as pessoas meio que pegam ideias umas das outras, não referenciam, isso toda hora aparece, né? E o registro da marca transmite uma segurança maior em relação a isso, segurança jurídica mesmo. E a gente está, né, no processo de ter nossa marca registrada, está quase finalizando o processo pelas últimas notícias que a gente teve. E nessa indicação nossa, a gente tem um cupom de desconto, então vocês podem entrar em contato com o pessoal da Sabiá Marcas pelo site ou pelo Instagram, a gente sempre deixa na descrição do episódio, e passar para eles o cupom Áudio Longo Sabiá 10, que aí tem 10% de desconto na contratação do serviço deles. Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga e mestra em psicologia pela Unesp, também especialista em psicologia clínica e pós-graduanda em psicanálise vincular. E eu estou aqui no podcast Desculpa o Áudio Longo para convidar você que é psicanalista, psicólogo ou estudante para estudar a psicanálise vincular comigo. Então eu estou abrindo um espaço online para grupo de estudo e supervisão coletiva, onde a gente vai começar a estudar a psicanálise vincular desde os fundamentos. O grupo vai acontecer nas terças-feiras, das 15 às 16h20, numa plataforma onde vão estar lá reunidos e organizados os materiais, os links para os encontros, numa proposta de estudo em grupo. Então, se você quiser conhecer mais, me procura na internet, em raquelmazo.com ou no Instagram, @raquelmazo.psi. Espero você. O ideal imaginário de família costuma ser constituído por pai, mãe e filhos. Uma idealização na qual um número imenso de famílias não se encaixa. São inúmeras as possibilidades que lentamente têm ganhado visibilidade e espaço nos debates contemporâneos. Aliás, atualmente, muito se fala sobre divisão de tarefas, igualdade de gênero e sobre como o cuidado não é atividade exclusiva da mulher. Apesar disso, em 2023, foram registradas no Brasil 160.658 certidões de nascimento com pai ausente, 5% a mais que em 2022, segundo os dados do Portal da Transparência do Registro Civil. No nosso país, 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas, sendo que 90% delas são mulheres pretas. Em meio a disputas judiciais e pensões alimentícias, precisam encontrar formas de sustentar a casa e garantir condições mínimas de segurança e sobrevivência a seus filhos, com o agravante da dificuldade de encontrar trabalhos formais para tal. Além disso, transbordam na clínica relatos de ausência paterna, ainda que fisicamente estes pais estejam presentes. Uma das premissas básicas em psicanálise é a de que as nossas primeiras relações nos estruturam e constroem as bases para nossas formas de nos relacionar ao longo da vida. Isso significa que as pessoas que exercem funções de cuidado desde o início da vida lidam com grandes responsabilidades. Leia-se bem, as pessoas que exercem funções, tudo no plural. Sim, funções maternas e paternas não são definidas apenas por gênero, e estes cuidados iniciais tão importantes para o desenvolvimento só são possíveis se houver suporte e segurança de alguém que esteja ali, verdadeiramente junto. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo, escreveu Adélia Prado. Pais são capazes de promover esperança, essa poesia viva que aparece a cada amanhecer,
desde que estejam presentes. Hoje nossa conversa é sobre tudo isso. Presença paterna, funções parentais, gênero, as consequências da ausência do pai e como podemos pintar de laranja cenários onde, por vezes, falta esperança. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa que tão corajosamente se empenhou a estudar esse tema no mestrado e que, além de ser muito querida para nós, é também nossa apoiadora no Catarse. Tainá, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Oi, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que difícil, né? A Roberta, quando ela me convidou, eu pensei, eu vou ter que responder quem sou eu no tempo de um áudio, né? Mas assim, bom, eu sou a Tainá, acho que hoje, antes de tudo, eu sou a mãe da Helena, sou psicóloga, eu trabalho na clínica já há mais de 10 anos com pessoas de todas as idades e também sou supervisora, sou especialista pelo IEP, estou no IEP também com a Roberta, lá na diretoria. E hoje eu iniciei meu mestrado, na verdade eu iniciei ele já ano passado, já venho pesquisando isso já faz um ano, mas esse ano eu estou no mestrado aqui da USP de Ribeirão Preto, na enfermagem psiquiátrica com o professor Fábio Scorsolini, estudando então o abandono paterno, usando a teoria de desenvolvimento do Winnicott, né? Então foi muito difícil porque já entrando um pouquinho assim, né, falando, porque eu precisei de alguém para falar de psicanálise junto comigo ali, o professor Fábio, ele topou, e aí eu escolhi esse tema. Então hoje eu acho que eu sou uma pessoa que estuda muito esse tema também. O Fábio também foi nosso professor na faculdade. Ele deu aula na UFTM por bastante tempo. Você está com uma boa pessoa do seu lado. Eu brinco, gente, que eu fui estudar um tema de abandono paterno com uma pessoa que tem feito uma função paterna para mim ali, porque realmente dá para puxar uma sardinha para ele, sem ser puxa-saco. Sim. A gente pode reconhecer e elogiar sem que isso seja uma puxação de saco, né? Sim. Você já falou que ele está exercendo uma função paterna, você já entra no nosso assunto. O que ele está fazendo de função paterna? Olha, teve uma vez que ele foi eu acho que assim, a gente vê muito a academia como um lugar frio, né? De pessoas frias, distantes, orientadores que te deixam muito por conta. E eu tenho muita autonomia para o trabalho, mas eu fiquei muito impressionada, assim, sempre com o cuidado que ele tem, né? E aí eu acho que, de fato, é o nosso tema, né? É uma pessoa que é cuidadosa, é uma pessoa que orienta com atenção, ele está junto, né? Teve uma vez que eu não conhecia a USP daqui de Ribeirão, assim, né, de locais e tal, e eu tô indo pela enfermagem, e aí um dia ele precisou me passar um caminho para chegar para uma aula. Ele me mandou um áudio me explicando muito bem como que eu fazia desde a entrada da porta da USP, ali na café, até, você vir aqui, você vai ver o prédio tal. Eu falei assim, gente, quem que faz isso hoje em dia, né? E ele fez, então eu acho que assim, entrando nessa questão do cuidado, né? O cuidado também é uma função do pai. Que bonito isso, né? Porque ele te ajudou, te deu um mapa, né, de como você podia fazer, mas ele também confiou na sua capacidade de chegar até o lugar. Ele não foi lá na entrada te buscar. E me parece isso uma função muito paterna, né? Poder conciliar essas duas coisas, né? Um cuidado, mas um cuidado que também permite espaço para o outro poder se desenvolver. E é uma aposta, né? Apostar que o outro pode se desenvolver. E eu acho que é mais fácil para o pai, para o homem fazer isso, né? Porque, de uma certa forma, é alguém que já está de fora, né, da relação com a criança. A mãe, ela está... Assim, acho que são outras dificuldades, outros desafios que cada um vai ter que enfrentar. O pai, talvez, o desafio de poder entrar nessa relação, uma relação que ele já começa excluído, e a mãe de poder sair dessa relação que começa tão junto, grudado, dentro de si com o outro, né? Mas eu penso que a gente pode falar muito disso, mas também pensei de perguntar, assim, primeiro, por que esse tema? Por que esse tema te despertou? Esse tema eu já olho para ele na minha vida faz muito tempo, e sempre me chamou muito a atenção, assim, a forma como as pessoas olhavam para isso. Isso bem antes até de ser psicóloga, assim, dá para falar até quando, acho que
Dia dos Pais, né, por exemplo, quando você vê Dia dos Pais na internet, eu vejo, pelo menos, muitas pessoas, até do meu convívio, assim, que são mães sozinhas, né, que estão sozinhas nessa empreitada, que não tem o pai, muitas vezes bancando algo do tipo assim, hoje também é meu dia, como se o pai não fizesse falta, né? Como se a mãe pudesse tomar também aquele lugar, como se foi embora também não faz diferença, tentando tampar um buraco. Eu sempre vi muito isso me incomodava muito, assim, essa tentativa de tampar um buraco como se fosse possível tampar esse buraco, né? E eu vejo isso muito na clínica, né? Tem muita gente, né, no nosso país, né, como você falou aí no comecinho sobre o portal de transparência, os dados, né, o índice de pessoas que não tem nem o nome no registro são enormes. Mas não só isso, muita gente vai lá, registra, mas depois não está presente. E aí é maior ainda, mais difícil ainda da gente chegar num número, numa ideia desse desastre, né? Eu penso também como um desastre interno, assim. Acho que isso é muito triste. Eu acho que por isso, assim, porque eu fui vendo que na clínica, muitas vezes, também na psicanálise, é muito maternocêntrica, né? Então, eu vejo as pessoas muitas vezes chegando e tentando cobrir esse buraco também em análise, tentando falar de quem ficou. E isso é muito importante, isso é fundamental. A pessoa que ficou está ali diariamente lidando com isso com você, mas não dá para não olhar para o outro lado. A gente precisa também falar desse buraco. E eu acho que eu não consigo pensar em outra palavra que não um buraco. E é mesmo um buraco. A gente falar de abandono é falar de uma dor muito, muito, muito ruim, muito doída, que é falar de rejeição também, da sensação de rejeição. E você falou, né, que a psicanálise é muito maternocêntrica, acho que a sociedade, ela é também, assim, de pensar que abandono de mãe é uma coisa tão pavorosa que todo mundo fala, até fala um pouco mais, assim, fala de um jeito. Acho que aí o buraco fica bem explícito, né? Assim, tem ódio, muito ódio envolvido, tem muita indignação, muita coisa envolvida. E aí a gente estava conversando antes do episódio, né, sobre isso, e até foi uma opção de título para o episódio também. Se a gente naturaliza o abandono paterno, se a gente banaliza o abandono paterno, como tem sido isso hoje, assim? O que você acha? Só fazer um comentário que acho que casa com o que vocês estão falando. A gente se surpreende quando o pai é o único cuidador da criança, né? Quando pais são separados, e que tem alguns casos assim que eu já vivi, né, de perto, assim, que a gente no primeiro momento estranha. A gente fala que estranho, né? A criança não tá com a mãe, tá com os pais, e a mãe não faleceu, a mãe tá viva, né? Você fica assim, uai, que estranho. Isso gera um estranhamento. Sabe que você me lembrou que uma vez minha filha era muito pequenininha, eu fui fazer a unha, e aí a pessoa perguntou assim, né, mas e a Helena? Aí eu falei, tá com o pai. Ah, o pai tá de babá? Não, ele tá de pai. Então, assim, que lugar é esse que as pessoas colocam o pai, né? E eu acho que pensando nessa banalização, eu acho que sim, mas eu acho que também a gente tem olhado para isso com um cuidado maior. Tanto, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido, né, que o pai de fulano foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu acho que essa é uma forma de banalização, assim, cruel, que fica ali num tom de brincadeira, mas, assim, é justamente isso, tentar abafar, diminuir a importância. Eu acho que é isso que muitas vezes a sociedade acaba fazendo, numa tentativa até de tentar dar conta, né, disso. Mas não falar disso é fugir, né, do problema, não é cuidar do problema. Então, eu acho que tem sim uma banalização, eu acho que essa é uma das piadas, devem ter piadas particulares, inclusive, que eu imagino que cada criança que viveu dentro do seu contexto, o pai, acho que cada família ali vai ter uma ideia de para onde esse pai foi, e vão se gerando essas piadinhas internas para tentar dar conta, ou para talvez deixar de lado, assim, né? Mas eu acho que hoje em dia também tem se falado mais. Eu acho que os pais estão querendo também ocupar mais esse lugar, né? Porque historicamente a família mudou, né? E assim, a gente pode pensar aqui agora, porque senão a gente tem muitas famílias, uma família heterossexual, né? Então a família mudou. Pensando num homem, uma mulher e uma criança, a mulher está trabalhando, o homem precisa também entrar mais. E não só isso, mas as avós que antes faziam muito parte desse cuidado, hoje essas avós são muito jovens e elas também estão trabalhando. Então todo o contexto muda de família, né? Muda a divisão do cuidado.
as funções já vão ficando um pouco mais misturadas. Isso. Menos estereotipadas, né? O que que é do menino, o que que é da menina, o que que é do homem, o que que é da mulher. E o que é do pai, o que é da mãe, o que é materno, o que é paterno. Eu acho que a gente é bem problemático mesmo na psicanálise em relação a esses termos, porque a gente fala de função materna e função paterna, e do feminino e do masculino, né? Elementos femininos e elementos masculinos dentro de todos nós. E o que a gente associa com masculino e paterno e feminino. Falei certo, né? Uhum. São coisas estereotipadas. E a gente foi se afastando um pouco da figura concreta e usando isso como símbolo. Mas é uma coisa que sempre me pega, não sei se isso pega vocês, mas o fato da gente usar esses termos como simbólicos, mesmo que na concretude possa ser qualquer pessoa, ainda assim me soa assim, é claro que a gente precisa de um lugar, né, de um nome, e tá tudo bem, não tô falando que a gente tem que parar de usar esses nomes, não, mas ainda assim vem disso, né, dessa estrutura meio que enrijecida de como as coisas são e que isso não está acompanhando essas mudanças todas que você foi falando. Fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu concordo, eu acho que essas funções, elas dentro da relação também, elas vão mudando, né? Será que não tem hora que a mãe está fazendo uma função mais paterna e o pai uma função mais materna? Será que os dois não podem, porque a gente está falando de uma função, não é um lugar, né, que alguém vai ocupar. Então, a função também pode acompanhar aí as necessidades, né, daquilo de quem está fazendo aquilo naquele momento. A mãe, em algum momento, pode precisar, né, colocar, então, nesses termos assim, ser a pessoa que está ali acolhendo, cuidando do dodói e tudo mais, mas, de repente, a mãe pode ser a pessoa que vai dar um não e vai ter que sustentar esse não, assim como o pai, né, e, assim, é a função. Mas eu acho que função paterna, eu acho que é algo, mas eu acho que também esse buraco do pai é outro, porque senão, né, eu acho que a gente precisa fazer um pouco disso, porque uma criança que o pai não está presente, essa criança ela pode ter funções, outras pessoas, né, que vão cuidar dessa função paterna. Né? Então, vamos dizer assim que tá ok, a criança conseguiu ter alguém para fazer essa função paterna. Mas fica o outro lado, né? Quem é esse pai? De onde eu vim? Quem é essa pessoa? Esse buraco continua. A função foi cumprida, essa criança consegue se desenvolver, pensando em todo o processo de desenvolvimento emocional. Mas ainda assim, quem que representa? Porque se a gente for parar para pensar, assim, quando a gente fala, fulano é igual a mãe, fulano é igual ao pai, a gente fica falando, nossa, eu faço isso igual tal pessoa da minha família. Mas quando você tem essa ausência, e às vezes você ouve até de outras pessoas, o seu pai era assim, o seu pai era de tal forma, é um trabalho enorme para a cabeça dessa criança fazer uma integração e juntar. Então, pera, quem era essa pessoa? Eu vim também dessa pessoa. É um buraco, sem nome. E precisa falar do quê? Das fantasias. Porque o pai que fica, você lida com a coisa toda. Você lida com o pai que falha, você lida com o pai que consegue cumprir tais funções, mas com o pai que vai embora, fica por conta da sua cabeça. Isso é um trabalho mental enorme. Tá me fazendo lembrar um livro que eu estava lendo ontem, chama Garota das Laranjas, do mesmo autor do Mundo de Sofia. E aí, a história é assim, o pai morre, é diferente, né? Porque o pai morre, não é um pai que abandona, mas ele deixa uma carta pro filho. E só vão descobrir essa carta quando o filho está com 12 anos. E o filho, quando ele morre, tinha acho que 3 ou 4. E aí o filho vai ler essa carta. E aí tem uma parte da carta que o pai vai conversando com ele, né? E aí o pai pergunta: e o telescópio Hubble, como que tá? Já tá dando para ver a galáxia? E aí ele vai conversando, me conta como que tá aí, né, no futuro isso. E aí o menino fala: nossa, que interessante, ontem na escola tinha que fazer um trabalho. As pessoas escolheram outros temas, vários temas que tinham. E eu me interessei por escolher o telescópio Hubble. E aí ele fala, nossa, que interessante, provavelmente tinha alguma coisa aí, né, desse pai dentro desse menino que ele não fazia ideia dessa ligação. Então, acho que você está falando de alguma coisa nesse sentido, né, que tem uma parte da nossa identidade que nos é tirada. Sim. E que é muito comum a gente ver, né, em casos, por exemplo, de crianças também que são adotadas. Lembrei do This Is Us, né, que o Randall, que é o filho adotivo, né, que ele fica tentando encontrar a família de origem, porque tem
um espaço dentro de si que precisa de respostas. Sim, isso, e a função foi cumprida, né? Acho que esse exemplo é muito legal, porque ele é um exemplo, assim, de uma série. Ali foi cumprido, eu assisti até uma parte, então ele teve uma mãe, um pai super presente, né? Isso não quer dizer que ele não ame aquele pai que fez essa função, que foi pai de verdade dele, né? Não é isso, mas que tem algo que é seu, que fica faltando. É algo que fica perdido, né? Que não se integra mesmo. Mas isso que você falou do pai que morre, né? Nos estudos que eu fui fazendo, é muito diferente o sentimento que fica, né? É porque tem, assim, essa parte, mas você não vê ódio, né? Quando um pai morre, não é um desejo de cortar o vínculo, e isso muda tudo, né? Porque quando o pai se afasta voluntariamente, é muito diferente de quando tem um acontecimento da vida que te tira. Isso vai para um lado mais de tristeza, outras questões. Ou Agora, raiva da vida. ou raiva da vida, de Deus, enfim, coisa e tal, com a religião. Agora, quando o pai vai embora, é muitas vezes um questionamento, né? Eu não sei o que vocês veem no consultório de vocês, mas eu vejo muito uma questão de autoestima, porque Sim. você foi jogado fora, né? Aquela pessoa não quis você, fica essa ideia de que você não é bom o suficiente para aquele pai te querer. Então, eu já ouvi mais de uma vez assim, mas se nem meu pai quis, quem vai querer? Exatamente o que eu estava pensando aqui, que o que eu mais escuto, e isso já chegou na clínica de várias formas, sabe? O que eu mais escuto é a pessoa se colocando como rejeitável. Então, eu sou rejeitável em todos os sentidos, não só no sentido das relações amorosas, sexuais, que eu falo que isso aparece de um jeito bem explícito, mas no sentido de si mesma, de que eu sou rejeitável para mim mesmo. E esse talvez seja o buraco mais doído quando a gente está falando dessa ideia do abandono. Até porque para você ter um objeto interno, utilizando aí o termo da psicanálise, um objeto interno bom, você precisa passar por vários processos, né? De se sentir amado, de se sentir especial, de poder se ver no olhar do seu cuidador, de poder sentir sentimentos de raiva, de agressividade, de poder testar esse ambiente. Então, eu vejo que tanto a mulher quanto o homem, talvez a gente pudesse até falar das diferenças, mas porque eu penso que para o homem o impacto do abandono paterno é um, para a mulher é outro, né? Mas para ambos parece que essa possibilidade até de se sentir amado por ter podido testar o ambiente, por ter podido utilizar da agressividade, é diferente de quando está ou não o pai. Sim. E o Winnicott, ele vai falar, né, que quando a criança, ela tá ali naquela fase de começar a conhecer sobre a agressividade dela, ela vai testar isso, e o papel, né, da função paterna é justamente dar conta da agressividade, dessa agressividade não poder destruir. Na verdade, ele vai falar dessa agressividade não destruir, inclusive, a mãe, né, ele vai falar disso, que o pai vai proteger a criança de seus impulsos destrutivos contra a mãe. Então, dizer aqui, olha, você não destrói. E aí a gente entra numa questão, assim, de diferenças também em quando esse pai vai embora. Se é antes dessa criança nascer, se é durante o processo de desenvolvimento, isso vai ter desdobramento diferente, né? Por conta da fase que aquela criança está vivendo e do que ela está precisando naquele momento dos seus cuidadores, né? Então, por exemplo, se essa criança está ali precisando testar a agressividade dela, e isso realmente ela consegue, de alguma forma, fantasiosamente, destruir o outro vai embora, eu que fiz isso. Olha lá, não deu conta mesmo. Aí é uma tragédia, né? Mental, assim, interna. Sim, fruto de uma tragédia concreta. Concreta, sim. E quando fica só a mãe, a criança tem mais dificuldade também até de poder sentir raiva da mãe, né? Porque fica uma sensação assim, a mãe é que ficou, né? A mãe fica um sentimento de culpa em todo mundo, né? E um amor que parece que vai para esse lado assim, não esse amor integrado com a agressividade, né? Esse amor que é mais de uma culpa, é mais de uma dívida, não é nem uma gratidão, parece que é uma dívida. E entra também, porque assim, a mãe, muitas vezes, ela fica culpada por não ter conseguido arrumar um pai bom o suficiente para aquele filho. E isso
é sentido pelos filhos. É visível ali, né, assim, os relatos, eles vão mostrando como eles percebem essa luta dessa mãe o tempo todo para dar conta de coisas que não eram para ser mais fáceis para ela também, né? E aí a ideia de você reclamar por não ter um pai, parece que você está ali agredindo o outro, e você está agredindo quem você não quer agredir. Então, muitas vezes, o que faz com isso? Se abafa esse sentimento, ninguém fala sobre isso, né? Uhum. E tudo que fica nesse lugar acaba, na verdade, pesando umas 50 vezes mais do que se pudesse ser dito. Isso que você falou me lembrou eu estava dando uma reportagem, isso da gente procurar esses dados e tudo mais, a gente chega em muitas reportagens sobre o assunto. Até vou ler o que a mulher falou. Ela, né, era uma reportagem que estava entrevistando mães de crianças, né, que tiveram um pai que foi embora, ou que não foram registradas, na verdade. E aí a mãe falava assim: me sentia impotente e culpada por ter escolhido esse pai para os meus filhos. Quando os levava para a escola ou tinha festa de Dia dos Pais, via as outras crianças acompanhadas pelos pais delas e sentia meus filhos tristes por não ter essa presença para eles. Eu também ficava, diz, tentando conter as lágrimas. Quando me lembro dessa situação, me dá ansiedade. Ela tá descrevendo, parece que ela descreveu, assim, nas palavras, as coisas que você falou todas até agora, assim, de como ela se sente nessa situação também responsável por isso. Eu vi um documentário que eu até vou indicar na Caixa de Pandora, que as mães também falam, me parece assim, uma condição muito boa e grande dessas mães, de evitar falar mal do pai. Que tem mais essa, que ainda evitam de falar mal do pai para a criança. Mas aí tem Evitam um de fazer outro uma problema. alienação parental, sabe? Que elas dizem. Mas aí tem um outro problema que eu não sei a resposta, mas eu vou trazer o problema para a gente pensar. Se uma criança vive em torno de uma família que fica ali tentando também proteger esse pai, não é muito terrível pensar que então esse objeto que foi embora era tão maravilhoso e ele me deixou? Ou então, se o pai era muito ruim, isso é difícil até sentir ódio, mas peraí, a conta não fecha. Se ele é tão bom assim, por que ele me deixou? É tão difícil, né? Porque precisa achar um lugar ótimo no meio entre se ele for só horrível, por que cargas d'água minha mãe se relacionou com esse homem? Isso. Ou se ele for tão bom, por que ele abandonou isso? Então a gente deve ser muito ruim mesmo para ele não querer ficar. É difícil porque a gente está lidando só com fantasia, muitas vezes. Algo de concreto, porque antes daquela criança, tem pessoas que têm dados concretos desse pai, né? Pensando numa criança assim que o pai saiu de cena antes dela ter muitas lembranças, talvez, né? Porque às vezes a criança ainda tem alguma lembrança, né, desse corte, de como é que era, seja bom ou ruim. Mas se essa criança não consegue formar na cabeça dela a ideia de quem é o pai dela, né, ela fica por conta do que os outros contam. E às vezes fica envolvido nesse sentido, né, do que essas pessoas também sentem em relação a esse pai, ou desses cuidados do que deveria supostamente ser melhor para essa criança ouvir sobre esse pai para não causar tanto trauma. Mas se a gente for parar para pensar no Winnicott, o Winnicott vai falar que o trauma ele acontece quando há uma quebra na continuidade. Então, se o trauma está posto, tá? Não tem como não ter trauma. Eu acho que quando você fala dessas mães, Carol, o melhor a se fazer assim, né, o ideal, né, no mundo de unicórnios da minha cabeça, seria se todo mundo ali pudesse falar em análise para depois começar a aprender a falar sobre esse buraco, né? Porque é triste mesmo, a mãe que vê os filhos vendo outros pais, essas crianças vão sofrer, o sofrimento existe, e ele vai precisar aparecer. E é melhor que essa tristeza tenha lugar. Tô aqui sentindo. Tá doendo. E eu acho que muitas vezes não se fala por isso, né? Porque não tem um concreto para, né, pra gente dar, olha, foi embora por causa disso. A gente lá sabe porque que o cara foi embora. Só se for lá e perguntar para ele, né? Mas às vezes nem ele sabe. Nem ele sabe, E essa é outra questão, porque a gente até pensou de pensar, mas por que os pais abandonam os filhos? E eu acho que a gente tem condição de pensar hipóteses aqui, talvez a gente até possa fazer isso, mas eu fico pensando agora que essa pergunta quase vem, assim, para ajudar as pessoas a pensarem que não é só por causa delas, assim, não é porque elas são abandonáveis, e é quase uma necessidade de contar para o outro que a pessoa escolhe fazer o que ela escolhe fazer por ela.
né, independente de por que seja, parece que é uma tentativa de reparação tentar responder essa pergunta, é isso que eu quero dizer. Para dar mais opções, né? Porque senão fica sim. só na própria carga, né? Só fica, não foi embora porque eu não fui suficiente. Eu acho que por escolhas até inconscientes, né? Sim, porque não se sabe por quê. Foram escolhas porque, sabe-se lá, qual foi a escolha, né? Eu achei que era melhor. A gente vai ouvindo, né, também o que contam para os nossos pacientes e a gente vai ali vendo que, tentando pensar junto, né, o que aconteceu, a gente não chega nisso. Mas eu acho que a gente pode falar, assim, sobre a criação, né, das meninas e dos meninos. Eu vou falar de novo de quando minha filha era bem pequenininha, quando a gente chegou, né, nasceu, saiu do hospital, foi para casa e tal. O meu marido, ele é um pai, assim, que nossa, eu tenho muito orgulho de quem ele é como pai, eu acho que ele cumpre esse papel, assim, com excelência. Mas eu lembro dele, eu acho que ele estava trocando fralda, eu não lembro o que ele estava fazendo, que ele estava meio desajeitado ali, tentando ver como é que faz esse negócio. E ele falou para mim: nossa, vocês brincam, né? Vocês já treinaram fazer esse negócio. Eu tô aqui tentando entender como é que é isso. E aí, o Winnicott, de novo, ele vai falar disso, né? Acho que no artigo dele, E o Pai, ele fala que os meninos precisam brincar de boneca, eles precisam brincar de casinha. E aí, por uma sociedade também muito preconceituosa, não se abre espaço para os meninos brincarem de viver dentro de uma casa, aprender como é que se cuida da casa, como que se faz comida, e nem como cuidar de um filho, né? Esse papel fica para as meninas. Eu acho que muita coisa também vem daí, né? De você mostrar que o menino ele pode ser um cuidador também, porque muitas vezes, né, vocês falaram em algum momento sobre esse começo que o pai não entra na relação, né? A Roberta falou sobre isso. No comecinho é a mãe e o bebê, e o pai entra de uma forma como um ambiente, amparando essa duplinha, né? Mas ele não tem como ele dar o peito, enfim, pode entrar na mamadeira, né? Mas é outra função ali no começo. Eu acho que nesse momento, os meninos, muitas vezes, eles não saem desse lugar de quem é cuidado, para aprender a cuidar do outro, né? E aí, quando chega nesse momento, muitas vezes os homens não suportam não serem olhados. Sim. Eu acho que isso acontece com muitos homens que inclusive não vão embora, mas é muito sofrido para eles ali, naquele momento, o olhar não está voltado para eles. É ruim, por natureza é ruim estar de fora. Não é uma coisa agradável estar de fora. E mesmo que o pai, desde o nascimento do bebê, seja super envolvido com os primeiros cuidados com o bebê, ele não gestou. Ele já estava de fora aí, sabe? Assim, então, já tem que lidar com isso na fantasia em alguma instância, de alguma forma. Não deve ser simples, né, o arranjo interno para isso tudo. Porque quando a gente fala do abandono paterno, eu acho que fica também uma fantasia de que é difícil para a mãe e para a criança, mas não é para o homem. Não sei. Como que fica isso dentro deles, né? Normalmente, quando a gente fala disso, a gente pensa mais no sentimento de ciúme, né? Do pai que está de fora e que vê a mãe ali com a criança, nessa relação quase sagrada, assim, que parece que não tem um lugar para ele. Que eu acho que também tem uma inveja, né? Uma inveja dessa condição ser da mãe, ser da mulher. Será que também não dá uma inveja nesse homem de ver a mulher, que era só dele, cuidando de um outro? Ele tendo que sair desse lugar de quem está sendo cuidado para um outro ser cuidado? Então, eu acho que quando a gente vai pensar no pai, é outro buraco fundo que a gente entra, né? Justamente porque também a gente não sabe. E eu acho que uma coisa, né, que eu acho que é muito importante de eu falar, assim, gente, não tem pesquisa quase sobre isso. A gente vê... isso foi algo que eu confesso que eu fiquei bem decepcionada, assim, porque quando eu pensei em estudar, eu falei, nossa, eu vou ler um monte de material, eu tinha aí uma ideia, né, e minha idealização era outra, assim, foi completamente por água abaixo, porque as pessoas não falam disso, e na psicanálise muitas vezes vai se falar sobre o Édipo, vai entrar nesses assuntos que também são importantes, eu acho que entra aí também, mas não é só aí, né, e o Ferro, ele fala em algum momento assim no livro dele que a gente precisa de outros mitos para dar conta de outras coisas. E eu acho que é muito por aí. Nossa, isso faz muito sentido. Isso combina, inclusive, com um discurso
que eu ouço muito de homens que se tornam pais, mas que se sentiram, que foram abandonados na própria história, sabe? Que vem muito aquele discurso de eu quero ser o pai que eu não tive, né? Eu quero dar para o meu filho a presença que eu não tive. E eu acho isso extremamente legítimo e muito valioso mesmo, mas deve ser muito difícil, né, no nível mais de dentro da história, né, de trazer essas representações todas. E é claro que a gente vai construindo representação disso pela vida toda, não só com as nossas figuras originárias, todo mundo é assim, né, mas deve ser muito difícil fazer esse processo todo. Isso que você falou, Carol, eu acho que é muito importante também, porque quando, pensando, né, lá no comecinho, no Winnicott de novo, que ele vai falar que o bebê nunca foi um bebê, mas que a mãe já foi um bebê e que ela já teve uma mãe. Pensando nessa representação, se um menino que não teve esse pai, como ele olha o trabalho, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, que é um esforço mental muito grande. E isso o tempo todo tá ali, o Winnicott está falando o tempo todo, né? Que quando esse pai sai, o tempo todo não, né? Ele fala muito mais da mãe, mas assim, toda vez que ele fala dessa questão do pai, ele vai trazer isso. Se o trabalho que ele tem que ter, assim, para dar conta quando tem essa ausência é muito grande. E é um trabalho que não era para existir, era para ser algo que flui, né? Mas aí essa criança está precisando reagir a esse ambiente. E, inclusive, aí a gente entra em outras coisas, até da questão da tendência antissocial, né? Aí eu não entro, sobre os pais que estão em carceramento, né? Isso tem muitos trabalhos na África voltados para isso. Que interessante. Que legal, E aí é uma outra conjuntura muito parecida com tanto o pai que escolhe ir embora, quanto com o pai que morre. Porque ele não está encarcerado porque ele quis estar preso, mas ele fez alguma coisa para estar lá, na lógica, né, mental da coisa. Deve ser bem interessante. Eu não li esses trabalhos, mas eu imagino realmente que fique aí nesse entre e aí por outros desdobramentos. Eu concordo muito com o que você falou, Tainá, que acho que a questão para a gente prevenir, né, essas situações está muito lá na educação que se tem a respeito das masculinidades, né? Porque eu acho que a mulher que não teve a própria mãe, posso estar enganada, mas eu acho que não, normalmente a mulher ela vai fazer grupo com outras pessoas, assim, ela vai fazendo pares, ela vai conversando, ela vai inclusive procurar análise muito mais do que os homens, né? Ela vai cuidando da falta que teve. E o homem, na nossa cultura, que vem desse abandono, vem dessa ausência, eu acho que também pouco encontra espaço de cuidado, de escuta, de compartilhamento, e que diminui a chance dele também acreditar que ele pode mudar essa história, né? Que ele pode fazer algo de diferente. Para além do falar, como a Carol disse, né? Porque é muito comum a gente ouvir, né? Eu vou fazer diferente do que eu tive. Mas falar que vai fazer diferente e realmente fazer diferente é gigante, né? Um espaço entre uma coisa e outra. E eu acho que aí fica muito difícil de assumir esse cuidado, porque o homem tem que ser perfeito também, o homem tem que ser muito bom, tem que acertar, não pode ter fragilidade, não pode ter medo, tem que pôr o dinheiro na casa. Então, assim, também são muitas pressões em cima do homem. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente precisa mesmo olhar para todo mundo de maneira individual, ter mais estudos que possam olhar para a mãe, para essa criança, para o pai. Eu tenho aí até uma ideia de um projeto de doutorado, que aí dá para ter mais tempo, porque eu acho que os homens, eles ficam muito inseguros com essa função. Eu acho que muitos deles não acreditam que eles dão conta. A sua fala foi me lembrando uma vez que eu ouvi de uma mãe falando que ela queria muito descansar, só que só ela conseguia pôr a filha para dormir. E aí esse pai o pai da criança, ele tentava ir colocar, mas a criança chorava, falava assim, não, eu não consigo, ela quer muito você, e tó. Então, essa mãe também não consegue descansar, esse pai tenta, mas ali naquela situação, assim, eu senti que o pai não queria. Eu acho que esse pai ficou extremamente angustiado com aquela criança, olha, ele precisa de você, eu não dou conta, não é comigo, né? E isso também é muito difícil, né? Eu lembrei aqui de uma pesquisa, quando eu estava no mestrado, uma
contemporânea, mestranda minha, tinha uma pesquisa que eu acho muito interessante, que eu queria até mandar mensagem para ela para ler os artigos depois que ela escreveu sobre isso, que deve ser muito legal, em que ela pesquisou como observadora de grupos do Ministério Público que aconteciam com homens que violentavam mulheres, sabe? Então, esses homens eram meio que obrigados a participar desses grupos, o que é uma questão delicada, mas como é que a gente vai pôr essas pessoas lá, né? Mas eles tinham que participar desses grupos como medida mesmo, depois das denúncias e tudo mais, e que o ponto mais interessante dessa pesquisa dela era que normalmente se faz trabalhos com as vítimas, e que era muito interessante ouvir como que essas pessoas estavam entendendo aquilo, o que elas entendiam que levou elas, né, levou esses homens, no caso, a agir daquela forma, assim, era um trabalho de escuta da pessoa que normalmente não é escutada, porque ela é posta no lugar de algoz e lá ela fica e pronto, acabou, né? E eu achei muito interessante, isso estava na minha cabeça, assim, de que seria muito interessante um trabalho com esses homens que abandonam, que não registram, ou que registram, mas não suportam ficar ali e abandonam e somem, né? E sim, não sei como seria possível criar um grupo com essas pessoas para ouvir, né, para que elas pudessem conversar, mas que seria muito interessante ouvir o que acontece ali, e para que eles também pudessem se ouvir e não ficar só nesse lugar de algoz que eu falei, que é um lugar que está ali, está meio posto mesmo, mas no lugar de humano. E o que aconteceu ali que aquilo não pôde ser sustentado, que a paternidade não pôde ser sustentada, não pôde ser admitida. É uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, sabe? Assim, eu fico muito curiosa para ouvir ou para ler um trabalho nesse sentido. A gente pensar assim, que essas pessoas que abandonaram, esses pais que abandonaram e não morreram, eles estão em algum lugar. E olha como que fica em nós esse desejo de alcançá-los, né? Esse desejo de entender, esse desejo de poder achar uma resposta. E aí eu vou problematizar aqui para vocês, porque aí tem uma outra questão. Muitos pais que abandonam depois vão e se casam de novo, têm outra família, e aí é outro problemão, né, para essas pessoas lidarem. Peraí, por que ali ele ficou, com aqueles filhos ficou, mas comigo aqui não ficou, né? Então a gente também entra nisso. E eu acho que isso, não sei, eu imagino que isso tenha muito a ver também com... Uma vez eu ouvi de que quando o homem se separa, muitas vezes ele se separa da mulher e do filho também, né? Então ele está com a outra mulher. Eu acho que então a coisa, quando a gente olha de perto, ela vai se expandindo de uma maneira até assustadora, eu penso, sabe? Tem muitos desdobramentos disso para a gente olhar, né? Então, que função? Porque quando você tem um filho para sempre, né? O seu relacionamento com a mulher pode acabar, mas o seu filho, né, é para sempre. Você lidando com isso ou não. Não existe ex-pai, né? Nem Mesmo, ex-filho. Sim, e mesmo no contexto da adoção, não tem ex-pai e ex-filho, tem novos pais, você pode ter mais de um pai, mas não tem como não ter o primeiro, né? Sim. E até fiquei pensando aqui uma coisa, assim, que eu realmente, eu continuo achando que seria super interessante uma pesquisa e ouvir esses homens e tudo mais, mas com um cuidado muito grande de não... tadinho, realmente, é tão sofrido para eles, sabe, assim, de não cair nesse lugar, porque eu acho que também tem uma tendência nossa também de, a partir do momento em que a gente compreende, a gente achar que compreensão é autorização, né, assim, então, fiquei pensando nisso aqui agora também, não é questão de estar autorizado, mas é uma questão, inclusive, de abrir espaço para o assunto, né, ser pensado antes que esse abandono aconteça, mas não de cair no lugar, pobrezinho, é tão difícil para ele. Mas eu acho que o que você falou me fez pensar até no sentido dele se responsabilizar. Né, dele poder sair, talvez até desse lugar pesado que é da culpa, porque eu imagino que talvez alguns pais possam se sentir culpados, e ir para a responsabilidade, que aí é onde que dá para fazer alguma coisa. E a partir do momento que você fala disso, eu entendo a fala da Tainá também, que ela fala assim que quando você se aproxima do fato em si, das pessoas, vai ficando até meio assustador e mais complexo, porque aí também envolve pensar que era uma relação. E que aí também pode ser que havia a responsabilidade dessa mãe, para as coisas terem finalizado assim. Só que, de novo, estou usando o termo responsabilidade, não estou usando o termo culpa. Tão delicado e tão cheio de nuance e tão de cada contexto, né? Porque não tem como a gente definir, sei lá, é assim, é isso que acontece, esse é o cenário padrão. Não sei se isso existe. Eu acho que não, eu acho que é muito de cada contexto, de cada família, né? Porque justamente, às vezes, esse mesmo homem vai ser de um jeito
num lugar, mas vai ser diferente no outro, né? E aí, o que acontece? Então, eu acho que a questão é ouvir e pensar o que fazer com isso que a gente está ouvindo, né? Nesse sentido mesmo de proteger, de instruir, talvez, orientar, abrir mais espaço para esses homens aprenderem que eles podem sim cuidar, né? Que eu acho que esses homens hoje em dia estão começando a entrar mais nesse espaço de pais que também cuidam, de que também estão tentando, né? Muitas vezes na internet você vê vídeos engraçados dos pais tentando fazer alguma coisa de um jeito meio desorganizado, assim, prender o cabelo da filha com chuquinha, com Um aspirador um aspirador de pó, gente. A gente acha isso muito engraçado. Mas que bom que estão tentando, né? É um jeito engraçado dali deles. Eu acho que isso é tão bonito. E deixa marcas bonitas também. Sim. Que pode dar também uma esperança e uma inspiração para esses pais, né? De que é possível. Sim. Eu acho muito bonito aquele trechinho da Adélia Prado que a gente leu na introdução, em que ela fala que o pai dela pintou as paredes de laranja e que por muito tempo era como se ela estivesse num lugar constantemente amanhecendo, porque acho que traz esse lugar da esperança, assim, de que não é porque um dia foi ruim que o outro dia também tem que ser e tá sempre cinza, né? E é claro que um lugar de esperança é um lugar que dá muito medo. Eu amei esse trechinho que você leu também. Eu não conhecia, mas eu gostei muito. Ele é Prada é maravilhoso. É um assunto cheio de dor. A ideia da rejeição e do abandono, eu brinquei já muito disso na clínica, assim, que eu acho que rejeição tá no top 5 piores coisas para se sentir. Gente, que coisa horrorosa de ser sentida, né? Em qualquer instância, em qualquer sentido. E aí, falar disso tudo é falar dessa dor. E falar da gente ter que dar conta de acolher essa dor que a gente sabe que dói, porque dói na pele de todo mundo, de um jeito muito concreto, muito substancial na vida de alguém, assim, é dar conta de dar contorno mesmo para um negócio, para um buraco. Não dá pra gente tampar o buraco, mas dá para contornar ele, assim, né? Mas fazer isso é um trabalhão. E, enfim, eu tava aqui sentindo essas coisas, a hora que a gente ficou aqui em silêncio, sabe? Isso me fez pensar que algumas vezes na gravação hoje a gente ficou aqui em silêncio e que não é tão comum, porque às vezes a gente já dispara a falar, e que eu acho que também tem a ver com isso, uma provocação que a Tainá fez, e é um texto que ela escreveu, que eu acho que talvez não é à toa que a gente vá falar, talvez, com os pacientes mais de quem fica, né? Porque entrar em contato com essa dor é difícil. Eu acho que é muito difícil mesmo. Eu acho que a intenção é muito essa, sabe? Eu penso, assim, que o risco na análise é, muitas vezes, assim, a pessoa chegar, contar a vida dela, dizer, assim, que teve as suas funções paternas, e aí ao analista dizer assim, bom, já teve uma função, tá bem, não preciso falar, então, desse pai que tá fora. Eu não sei, eu acho que é isso, sabe? Você não ignorar. Eu acho que isso é muito fundamental, e eu acho que isso a gente corre muito risco de fazer, sabe? Porque se você coloca a função, tá bom, tem alguém para fazer isso, então não precisa mais olhar para aquilo, tá cumprindo, né? Não, mas por quê? Sei lá, comeu, não tá mais com fome, mas está com vontade de outra coisa, mas não vamos olhar para essa vontade, já comeu, já se alimentou, tá bem, né? Não, mas espera, tem outra coisa acontecendo ali enquanto a gente está olhando para isso aqui. De sustentar essa falta junto. Ou trabalhão, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Isso, para todo mundo. Bora para nossa caixa de Pandora? E aí, Tainá, o que você tem para indicar pra gente? Foi difícil pensar, não foi fácil não, mas um que foi bem fácil de pensar foi esse livrinho aqui, A Paternidade em Winnicott, de Cláudia Dias Rosa, que é esse daqui. Depois eu mando para vocês. Esse livro ele é pequenininho, ele é bem didático, ele vai falar do pai e das suas funções e também das suas falhas, né? Como que as falhas vão sendo importantes, né, nessa vida do sujeito. E aí, eu fiquei pensando outra coisa e só me vieram 2 exemplos que eu fiquei meio encafifada, porque eram exemplos que não eram os bons exemplos aos meus olhos no começo. Eu pensei em 2 filmes que não falam do pai, mas que tem uma ausência paterna, que está ali, que ninguém fala, mas que está ali.
E eu acho que a sociedade faz exatamente a mesma coisa que esses filmes fazem. Que eu acho que eles dão, assim, uma provocada, mas eles não entram. Um deles é O Pequeno Príncipe, que é um filme de 2015. Esse filme é lindo, mas ele vai tratar da história da filha com a mãe. Eu acho que dá para pensar em outras coisas, falso selfie. Até fiz um trabalho sobre isso, olhando para essa relação. Mas a menina o tempo todo tá ali olhando para os globos, esses globinhos que tem nevezinha dentro. O pai, ele viaja aparentemente a trabalho, mas não se fala muito disso, é o que dá a entender, e esse pai manda globos para ela, e o que ela tem do pai são esses globos, é só o que aparece, então é uma ausência que está ali, ela tá numa prateleira. E um outro filme que eu pensei é o filme Luca, né, que vai falar daquele monstrinho, que é um monstro marítimo lá, ele sai, ele vira um menininho e tal, e tem o Alberto. O Alberto, ele tá o tempo todo lá, esse menino, né, aparentemente não tem nem o pai nem a mãe, mas ele tá sempre lá fantasiando que esse pai vai voltar, que o pai só foi logo ali, esse pai existe. Então tem uma provocação, mas também não entra nisso. No final do filme, até dando um spoiler, esse menino encontra uma boa função paterna, né, mas tem ali o pai que ele fica esperando voltar. Então, são as minhas provocações aqui. Acho que é mais uma provocação porque não fala do pai, né? Mas é justamente isso, né? Exatamente. E o quanto a gente naturaliza, né? E passa pelo filme sem lembrar que tinha isso, né? Sabe um filme que me veio aqui? Foi como é que chama? Aquela que tem a moça que vai ser a babá e tem vários, na verdade, desse. Na verdade, eu fiquei pensando da Mary Poppins, mas Mary tem Poppins, o da Noviça Rebelde também, que eu acho que a Mary Poppins é a Noviça Rebelde com mágica. Mas que tem essa coisa do pai que só trabalha e tem uma sensibilização pro pai voltar pra família e tudo mais, assim, uma coisa bem romântica e tudo mais, mas traz alguma provocação no sentido dessas crianças se sentirem meio abandonadas também. E lembrando disso agora, não sei nem se isso entra como indicação da Caixa de Pandora, não, mas isso que você falou me lembrou isso. Quais são essas indicações? A sua fala me lembrou também de um filme que eu nem coloquei aqui na lista, não, mas que a gente gosta muito, a gente fez até no curso Arte e Psicanálise, e a gente tinha uma aula a respeito dele, do Viva, a Vida é uma Festa, que toda a história se passa em relação a uma figura paterna que não pôde ser reconhecida ali, né, legitimada, que está excluída da história, né, e vai mostrar, assim, uma criança sensível que traz isso para a cena, que traz isso para a conversa. E tem todo um desdobramento, assim, né? Tanto que isso vai chegar lá na outra geração, né? Na criança, esse pai que teve que ser excluído, né? Esse homem que teve que ser excluído da família, não pode se falar sobre. E quando que a história vai resolver depois que pode incluir? Lembrei dele. Um filme lindo. Sim. Pensei também num livro que eu li há pouco tempo, tô com ele aqui em mãos, para quem está no YouTube, dá para ver. É A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, é brasileira, a autora é Marta Batalha. É um livro super fácil de ler, gostosinho de ler, e que, como o próprio título diz, mostra o quanto que o trabalho da mulher e tudo que a mulher faz dentro da casa é invisível, embora ela esteja presente, e mostra um pai bem clichê tradicional do que a gente está acostumado, e também conta a história da irmã dela, que aí é a história de um pai que não fica, um pai que não... Tem o pai que está dentro de casa, que mais ou menos está, né, e tem esse pai que de fato abandona. E vale a pena a leitura. E eu fiquei sabendo também de um documentário do Alexandre Mortágua, que fez um documentário que tem parte documentário, parte ficção, tem umas partes com atores, que chama Todos Nós, 5 milhões. Que é um dado de 2013, que eram 5 milhões de pessoas que não tinham o registro dos pais, mas eram crianças que estavam alfabetizadas, que estavam na escola. Então, fora das crianças que não estavam na escola, provavelmente tinham, esse número era maior, né? E aí ele vai contando, ele vai tendo relatos dessas mães, desses filhos. O próprio Alexandre Mortágua, o pai, é o Edmundo, jogador. Tem toda uma questão, né, que ele também ele não reconheceu a paternidade, então tem algo dele, né, ao fazer esse filme para tentar também dar um lugar, simbolizar, sublimar, né, essa perda. A Ellen Ramos, não sei se vocês conhecem, a Hell Mother, que é alguém que fala muito também, né, sobre ser mãe solo, ela aparece, né, no filme também. Ela também é uma boa indicação, né, ela tinha bastante conteúdo disso, acho que no YouTube. Não sei se ainda tem o canal dela, mas acho que tem. E você, Carol? Eu vou indicar um livro
que a gente tá lendo, a gente tem um grupo de estudos e a gente tá lendo ele a passos lentos, mas lendo, que é o livro da Maria Connelly, que chama Manifesto Antimaternalista. E eu fiquei muito resistente em indicar o livro, na verdade, porque a gente tá aqui falando de pai e o livro é um livro que fala de maternagem, mas ele tem muito disso, sabe, assim, do que fica sobre as mulheres e de como a gente classifica as pessoas que vão ser responsáveis pelo cuidado e cadê o pai nessa história. Ela fala muito disso. É um livro bem bom. O manifesto dela é para mudar isso, né? Para sair desse maternalismo. Enfim, né? Eu acho que é a proposta dessa conversa também. Acho que sim. Falar de pais é falar de mães, de certa forma, é falar do conjunto, né? Também. Sim. Pode falar. A gente queria te agradecer muito, Tainá, por estar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Eu que agradeço muito. Eu sou fã de vocês, né? Eu não coloquei em quem sou eu no tempo de um áudio que eu sou fã, mas eu sou fã de vocês, vocês sabem. Eu falo muito de vocês por aí, né? E eu agradeço muito, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter tido essa conversa, esse espaço. Agradeço muito por vocês terem aberto espaço para poder pensar sobre isso, né? Eu acho que isso já mostra que tem coisa mudando por aí também, né? Acho que sim. Obrigada por trazer tudo isso que já está dentro de você sobre isso, para a gente pensar e seguir abrindo espaço sobre esse assunto. Estamos de portas abertas, volte sempre. A gente também gosta muito de você. Se você também quer ser um apoiador como a Tainá, é só entrar lá no catarse.me/Desculpa o Áudio Longo, que lá tem as formas e os valores que vocês podem contribuir com a gente. E a gente te agradece muito, Tainá, por ser uma dessas apoiadoras que mantém aqui o podcast existindo. Vocês estavam doidas para contar isso, né, para as pessoas que apoiam vocês. É muito bom. A gente nunca acha brecha no episódio, um spoiler dos bastidores para as pessoas. Brecha é para falar do Catarse, né? Porque achei mais legal a coisa vir orgânica, assim, né? E eu nem tava lembrando disso agora no final da conversa, vocês acreditam? A hora que você falou, eu falei, é isso, e a Rô é ótima para fazer isso, ela é ótima para achar brecha para falar dessas coisas. Então, enfim. Obrigada, Tainá. Obrigada, meninas, foi muito gostoso. Um beijo. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!